Chelsea aceita negociar João Félix com o Flamengo sob duas condições. O Cruzeiro quer fazer um troca-troca com o Mengão, lá ele, e o Flamengo, segundo José Boto, vai estudar a proposta. Hoje tem Flamengo na Libertadores, jogo decisivo, e eu vou trazer todos os detalhes aqui agora para você. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Flamengo. Peço a você que tá de cantinho aqui, taca o dedo no like e se inscreva, meu filho. Porque um flamenguista de verdade apoia o outro, simples assim, consegue me ajudar. Clicou no like, se inscreveu. Abençoado Fla, o seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que vai ganhar hoje. Vai ficar bem na Libertadores. Você põe fé? Então comenta aí. Fala, meus fofos, vocês estão bom? Eu tô bom, sejam todos bem-vindos. E vamos que vamos. Meus amigos, jogo decisivo, o jogo mais decisivo do ano. Por que o mais decisivo? Porque a Libertadores é uma das competições mais importantes que o Flamengo disputa. Então é muito decisivo. Tem que vencer hoje. Se não vencer hoje, o Flamengo vai ficar mal. Por quê? Porque se o Flamengo perde o Central Córdoba, o Central Córdoba vai para 10 pontos. Se a LDU ganha o Deportivo Táchira, que é bem possível de acontecer, vai a 8. E o Flamengo fica com 4. E aí o Flamengo vai ter que vencer as duas próximas e ainda depender de resultados para poder se classificar. Ou seja, a chapa vai ficar quente, meus amigos. Então o Flamengo tem que ganhar hoje para continuar sonhando aí com o tetracampeonato da Libertadores. É um dos poucos times que podem conseguir esse tetracampeonato esse ano no Brasil, entre eles Palmeiras e São Paulo. Então o Flamengo tem que continuar firme e forte aí. Lembrando que o Palmeiras está bem classificado, já está classificado no meu ponto de vista, que é o líder isolado. São Paulo também está a passos largos para classificar para a próxima fase, só falta o nosso Mengão. Então, jogo decisivo, importantíssimo. E o Felipe Luiz está na expectativa aí. Ele já sabe que não vai contar com 2 jogadores, mas está na expectativa de uma vitória brilhante. E os relacionados para a partida de hoje são, em ordem alfabética, Alexandre, Alan, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, que está aí na pressão danada, Cleiton, Danilo, De Arrascaeta, De La Cruz, Diogo Alves, Eric, Everton Araújo e Guilherme Valera. Gerson, Joshua, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Michael, ele, o abençoado, Pedro, Pedro abençoado, Rossi e Wesley. Então, com esses relacionados aí, dá pra ver que o Flamengo vai ter um time muito forte e muito melhor do que o time do Central Córdoba, que diga-se de passagem, tem jogador ali que há um ano atrás era vendedor de doce na rua e agora é jogador profissional. Então, ou seja, o Flamengo tem que criar vergonha na cara, porque o time do Central Córdoba inteiro, se pegar os jogadores, tudo que eles investiram, dá 100 milhões de reais. E o Flamengo, quanto que custa? 1 bilhão e 200 para montar esse time aí. Então, é uma vergonha, né? Tem que sim ir lá, já tá lá, né? Chegou ontem, e ganhar. Então, o Flamengo tem que ganhar de qualquer forma. Então vamos sentar para assistir o jogo com fé, focado aí positivamente, que o Flamengo vai vencer essa partida. Vai vencer, se Deus quiser. 2-0 lá, fora o baile. Põe fé? Comenta aí. Meus amigos, saiu a notícia de que o Cruzeiro, antes do jogo, teria proposto uma troca de jogadores com o Flamengo. Segundo Guilherme Flazoeiro, youtuber, jornalista, eu falo que esses caras é brabo, que esses caras são os melhores. Os youtubers dão um show nos outros repórteres. Por quê? Porque eles estão em todos os jogos, eles conseguem ter contato direto lá com os presidentes, com os diretores, com os jogadores e até com o técnico do Flamengo, e sempre trazem notícias aí exclusivas. O que o Flazoeiro trouxe dessa vez? Flazoeiro, em conversa com o José Boto, ficou sabendo que minutos antes do jogo entre Flamengo e Cruzeiro e Flamengo, que o mando de campo foi deles, o Pedrinho, dono da SAF, chegou no José Boto e falou que tinha interesse em Luiz Araújo e Matheus Gonçalves e que toparia fazer uma troca. Só que nessa troca não é o Gabigol e Matheus Pereira, como muita gente pensou. Eles queriam trocar o Wallace e o William, jogadores que estão escanteados no clube, um lateral e um atacante, por esses 2 jogadores. Só que o Boto não disse nem sim nem não e prometeu estudar. Só que a verdade é que o Boto não vai fazer essa troca, né? Ninguém vai fazer uma troca dessa, porque ele vai pegar 2 jogadores escanteados lá e 2 jogadores nossos de alto nível. Luiz Araújo é jogador de alto nível e o Matheus Gonçalves é jogador promissor, tem futuro, tem muita qualidade. Então praticamente é descartada essa troca. Mas o José Boto falou que ia analisar com carinho para não ser ali, né,
deselegante, mal educado com o Pedrinho. Então deixou esse bom relacionamento que o Flamengo tem com o Cruzeiro aberto. Mas a verdade é que o Flamengo até toparia uma troca se tivesse o Matheus Pereira no lance, um outro jogador que interessasse o Flamengo. Mas não Gabigol, não Fabrício Bruno, esses jogadores, não esse William e muito menos esse Wallace. Então o Flamengo já descartou, mas a resposta não foi nem sim nem não, só riram depois disso aí e ficou nisso. Mas a verdade que estão trazendo é que o Flamengo não vai aceitar essa negociação. E aí eu tenho outra informação de mercado da bola, que em apuração de alguns colegas, o que está acontecendo? O Chelsea aceita negociar João Félix e está sob duas condições. Então é possível o Flamengo contratar o João Félix, sim, mas eu tenho uma outra notícia aí que desanima um pouco. O que acontece? O Chelsea hoje tem duas condições para negociar o João Félix: um empréstimo, desde que o clube pague a maior parte do salário, algo que o Flamengo não vai fazer. São 10 milhões e meio de salário do jogador. Então o Flamengo pagasse a maior parte aí, teria que pagar pelo menos 6 milhões. Aí o Arsenal, o Chelsea aceitaria pagar o outro restante. Então o Flamengo não aguenta fazer isso. A outra proposta é vender em definitivo. O Flamengo também não aguenta, porque eles querem 50 milhões de euros. Lembrando que eles pagaram 55 no jogador. Ah, mas é um jogador de 25 anos, de muita qualidade. Sim, a gente tem um jogador de muita qualidade com 18 anos, que é o Lohan. Estava saindo por 8 milhões de euros. Tem o Matheus Gonçalves, que é um jogador de muita qualidade, que pode sair também por 8 milhões de euros agora no meio do ano. E aí vai contratar um por 50, que não está dando nada lá na Europa. A verdade é essa. Até 2022 ele teve bem, mas depois de 2022 para cá ele não deu mais nada. Foi emprestado, negociado e tal, e sempre chega no clube, não consegue jogar as partidas todas, é muito indisciplinado, segundo fontes aí. E tudo isso só favorece a hipótese que o Flamengo não vai conseguir essa negociação. É um sonho. Outro detalhe: Felipe Luiz e o Boto se reuniram ontem e tentaram aí, estão tentando, né, conversar com o cara via online e também por telefone, para conseguir convencer o jogador a vir para o Brasil em outras condições, não essas que o Chelsea quer. O Flamengo faria uma outra proposta. Se o jogador disser sim que topa vir o futebol brasileiro, disputar Libertadores, disputar o Brasileirão, Copa do Brasil e o Super Mundial, aí o Flamengo vai entrar em contato com o Chelsea e vai botar uma outra proposta. Mas se o jogador disser sim, então tem essa condição, terceira condição, que é do jogador. Se o jogador disser sim ao Flamengo, o Flamengo tentaria. Lembrando que o Felipe Luiz conhece o jogador desde o início da sua carreira, chegaram a ter uma breve passagem junto ali, né? E o José Boto teve no início da carreira do jogador em alguns clubes, depois acompanhou em outros. É um dirigente que conhece muito bem o mercado europeu, ele é de lá, eles são conterrâneos, são portugueses. Isso aí poderia facilitar, só que até então o próprio jogador não queria vir para o Brasil. Mas ontem, quando fizeram uma postagem sobre o Jorginho, os jogadores do Flamengo curtiram e também o João Félix curtiu e depois descurtiu. Então pode ser que o jogador mude de ideia, mas até então existe esse lado ruim, esse lado negativo de que o próprio jogador não quer vir para o futebol brasileiro. E também as condições do Chelsea, que ninguém aqui no Brasil tem condição de pagar, convenhamos, né? Então tem tudo isso acontecendo. E sobre o Jorginho que eu mencionei. Sobre o Jorginho, meus amigos, a expectativa é de que ele chegue no Brasil no final, assim que acabou as competições, lá foi liberado pelo Arsenal, ele vai casar, deve casar no dia 2 de junho, vai permanecer em lua de mel por 4 dias, isso aí é lei, né? Todo trabalhador que casou tem direito a 4 dias, depois se apresenta ao Flamengo no dia 6 de junho, assina o contrato, não vai ter pré-contrato, muita gente cravando que assinou pré-contrato, é mentira, esquece, já vai assinar direto o contrato, vai chegar com o Mengão, treinar, embarcar para os Estados Unidos no dia 11 para começar lá a nossa temporada no Super Mundial de Clube. Começar a nossa missão aí, que é chegar pelo menos às oitavas de final, que é algo muito difícil. Muita gente estava falando que o Flamengo era favorito até passar em primeiro na chave. Mas o Esperança da Tunísia é um time mais forte que o Central Córdoba. O Flamengo perdeu para o Central Córdoba. É um time que está mais forte que o Cruzeiro. O Flamengo perdeu para o Cruzeiro. Aí depois tem o Chelsea. Depois do Chelsea tem um time que a gente ainda nem sabe qual que vai ser. Mas vai ser time difícil também, porque eles não vão colocar qualquer time ali. Vai ser o super campeonato. Vai ser o maior evento futebolístico de todos os tempos.
Então não dá pra achar que vai chegar lá e vai ser moleza. O Flamengo tem condição? Tem jogador pra isso? Tem. Só que o Flamengo convive aí com as lesões. Pra esse jogo de agora não vamos ter nem o Cebolinha nem o Plata. Lesão. A edema ósseo do Plata não é lesão. Pra mim é lesão. Tira o jogador de partida, tirou de duas, já tá tirando de mais uma. Tirou o Cebolinha, sentindo dores lá onde que ele fez a cirurgia. Vai de novo desfalcar. Então convive com lesões. Matias Vinha, ainda nem voltou de lesão. Pedro tá voltando de lesão. Tomara a Deus que ele consiga conviver sem lesões. Mas existe uma grande possibilidade de se lesionar de novo. Isso é real. Vários jogadores do Flamengo esse ano já passaram por lesão. No total, contando agora com esses dois agora, já foram 17 vezes que jogadores do Flamengo esse ano estiveram no departamento médico do Flamengo. Não é à toa que foi apelidado de enfermaria rubro-negra, hospital do Flamengo. Por quê? Porque está sempre jogador lá nesse departamento, que chegou a ficar vazio por alguns dias, muito pouco, por 3 dias, aí ficou sem ter ninguém. Mas aí já no domingo já vem mais 2. Então, ou seja, é complicado, porque a gente não tem só o adversário em campo, a gente tem esse adversário fora de campo, que são as lesões. Tem várias coisas que acontecem. E tem o meio do ano, que vai tirar alguns jogadores do Flamengo. Entre eles, o Wesley vai embora. Dificilmente o Wesley permanece no Flamengo. Para começar as conversas, é 35 milhões de euros. O Arsenal sinalizou 35 milhões de euros para começar as conversas. Outros times sondaram e ofereceram até menos, mas o Flamengo nem abriu conversa. O Arsenal já topa colocar essa quantia. Aí tem o Gerson, que foi sondado pelo Zenit. Colocaram 28 milhões de euros, mas um salário baixo, o jogador não aceitou. Só que eles já toparam triplicar esse salário para levar o jogador, e ele sairia até por menos de 28, sairia por 25 milhões de euros, desde que for de forma à vista. Então existe essa possibilidade. Como vocês viram aí, o Cruzeiro está de olho no Luiz Araújo e no Matheus Gonçalves. E o Flamengo topa negociar esses jogadores. Até mesmo querem abrir espaço na folha salarial para trazer um novo ponta que tenha mais qualidade que o Cebolinha, o Michael e o Bruno Henrique, que consiga seja mais ofensivo que os dois. E ainda quer trazer um meio campista para substituir o De Arrascaeta em eventuais partidas, né, para revezar com ele. Já está certo aí o Jorginho. E também vai ter que trazer um lateral direito. Fora zagueiro, a gente tem que contratar desde que saiu Fabrício Bruno e o Davi Luiz. O Flamengo não contratou ninguém para a posição. Contratou o Danilo, né? Mas além disso aí, o Flamengo precisa contratar mais um, que vai perder o Cleito em breve também. Então o Flamengo tem a necessidade de vender para fazer caixa para repor. É uma reformulação de elenco? Não. Vai ser uma reposição. O Flamengo pretende manter aí grandes jogadores de alto escalão, como De Arrascaeta, De La Cruz, Pedro, entre outros. Mas já sabe que o Wesley, 21 anos, 35 milhões de euros, não dá para segurar. O Gerson, 28 anos. Se botarem mesmo os 25 milhões de euros à vista, o Flamengo não vai ter como segurar. Matheus Gonçalves não está sendo utilizado pelo Felipe Luiz. O próprio staff dele já admitiu que vai procurar um clube para o jogador, pois vê que o jogador está perdendo tempo ficando no Flamengo, está perdendo futuro, não está jogando. Luiz Araújo é um bom jogador, mas também não tá, é utilizado, mas raramente começa como titular. E quando começa como titular, parece que dá uma azar danada que não consegue render. Porque tem jogador que fica no banco ali observando, aí quando chega no segundo tempo ele sabe o que fazer. E tem outros que quando começa parece que fica perdido. É o caso do Luiz Araújo. Então o Flamengo está de olho no mercado, vai se reforçar e muita coisa deve acontecer. Abençoado Flá, aqui é o Flamengo, taca o dedo no like e se inscreve. Tamo juntão, fui, valeu amigos, é nóis.